Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Deixa eu pegar uma fonte pronta, inclusive. Deixa eu pegar aqui agora. Cadê o scoreboard? Pode fechar. Então, pessoal, primeiramente, bom dia e boa tarde, né? Tô gravando. Bom dia, Alex. Boa tarde. Quase boa, na verdade, boa noite, essa do campeonato, né? Boa noite, Alessio. Boa noite. Seguinte, galera. Nas primeiras aulas, foram aulas bem mais light sobre os exercícios. Eu simplesmente deixei algumas bombas para vocês resolverem. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esses problemas. Quem teve problema tem um espaço aqui para tirar dúvida, para que a gente possa agora começar a trabalhar de uma forma até mais interessante com esses exercícios e passar mais alguns para vocês, tá? Então, a primeira coisa, antes de tudo, sobre os exercícios que estão aqui pendentes. Alguém teve algum problema, alguma dúvida, alguma situação que gostaria de compartilhar? Tipo alcoólico anônimo, o que é compartilhar? Todo mundo foi tranquilo na primeira etapa do treinamento 1? E aí? Foi de boa. Foi de boa, então? Alguém me perguntou da equação no grupo, não lembro quem que era. Tá presente ou tá? Eu cheguei a Opa. perguntar, só que era só sobre o forzinho lá que você tinha comentado Era só aquele for? dia, que eu não tinha colocado. Mais alguém? Eu tenho uns casos de teste lá que o meu tá passando, mas não passa no negócio. O seu deve ser o loop também, Luan. Vamos ver aqui, ó. Não. Luan Loguense, olha o que é. O loop. Ah, tá, tem que colocar loop, pô. Meu Deus. É. Bem, para aqueles que estavam ouvindo as outras aulas e o comentário de 3 segundos atrás, eu acabei de dizer que a equação tinha que ter loop, né? Ah, sim, obrigado pela resposta. Pois bem. É isso, então. Então, tá. Mais alguém sobre o primeiro lote de exercício? Ou o primeiro lote foi mamão com açúcar mesmo? Formatação de número, formatação de letra, dor de cabeça, mas foi superando com tranquilidade? O primeiro foi de boa. Vale lembrar, como sempre, principalmente muitos de vocês já conheciam esses exercícios, tá? Mas cada um deles tem uma habilidade pequenininha a ser verificada. Um é tratamento de strings, o outro é só manipulação de charzinho, o outro, esse do alarme, ele é um pouco mais chatinho, mas também não tem muita dificuldade. O handball, que às vezes as pessoas tomam uma surra nele, tá? Mas aí é o seguinte, eu deixei para vocês de presente um programinha surpresa, que era o Batalha Naval, né? Então aqui treinamento 1, 2, 3, eu transformei em treinamento técnicas, tá? Então esse aqui vai ser o exercício que a gente vai começar a fazer. Eu não limpei ainda os de cá, só os que tem A, B, C, D, F, G, que teoricamente está liberado, que eu já pedi. Tá ok? Então, primeira coisa, eu deixei o Batalha Naval lá para vocês, tá? O Batalha Naval, ele é um exercício que vocês tentaram fazer sem submissão. Vocês podem entrar lá e já submeter a solução de vocês e ver se ela funciona num primeiro momento. Mas quem teve dificuldade no Batalha Naval, quais foram as dificuldades existentes? A Emily começou a falar que ela teve algum problema para resolver. Oi. Eu não conseguia montar a lógica para mim fazer os grupinhos assim, até, até N valores, né? Mas, Emily, esse exercício, a maioria acaba conseguindo fazer de uma forma simples, tá? Antes de continuar. Você não tentou nem com matriz, né, Emily? Não, eu tentei com matriz.
Porque de outra forma eu ainda não aprendi, não. Ainda não fiz Isso. a AED 1. Então, assim, vamos lá, mas eu vou explicar isso aqui, tá? Não precisa preocupar, não. Sobre a questão das matrizes, tá? Aqui, na verdade, neste caso em específico, é muito, é muito simples, hein, de verdade, porque eu não estou limitando o tempo aqui. É como se você fizesse, de quantas formas eu posso combinar? Assim, no pior caso, eu vou acabar aceitando, entendeu? Mas, tipo assim, um barco com uma dimensão. É só varrer todos os quadradinhos e ver quais estão vazios. Como é que eu faço se o barquinho tem ele é um barquinho de duas posições? Eu vou ver primeiro se tem duas na horizontal e duas na vertical. Você pode varrer loucamente o vetor. Uhum. Sim, eu consegui. Eu consegui até fazer só com dupla também. Mas com mais disso, eu não pensei numa lógica assim, Não não. seria só pegar com o trio? Porque o trio nada mais é do que ver se a primeira, a 1, 2, 3 está vazia e a posição em J está vazia, ué. Não? Hã? Eu fixo o quadradinho na posição IJ. Basta ver se a posição IJ mais 1 está disponível e J mais 2 está disponível. Desculpa. IJ, I mais 1 J e mais 2 J. E na vertical seria IJ, IJ mais 1, J mais 2. Então, cada vez que você Só que entrar... Ah, aí ele tem que ir até N, né? como? Aí ele Ele tem vai que ir até querer. N. Ué, teórico... Não, calma aqui. Não, 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 não. Na verdade, eu tenho NQ, quantidade certa. Tá. Beleza. Só que esse N não é só fazer um for que você consegue fazer isso construído? Ah, Sim. aliás, antes disso, alguém mais além da Emily teve problemas com com Navalha Batal? Ou a princípio só ela? Porque se fosse só e somente só ela, depois eu coloco ela em privado, converso com ela e explico. Então eu preciso saber se outras pessoas também tiveram dificuldade. Alex, o meu com os dois testes lá funcionou, né? Agora eu vou submeter aqui para ver o resto. Quem submeter vai ser o seguinte: eu acabei de abrir lá para submissão, só que qual que é o problema? Hoje eu abri com memória, tá? Então, quem submeter aqui na primeira rodada, isso vai funcionar com memória. E aí eu vou discutir com vocês aqui agora como solucionar isso sem ser com matrizes. Porque com matrizes estaria fácil. Fácil assim, tem que fazer uma solução. Mas quando eu travar, entendeu? Usa. Quando eu vou travar a quantidade de memória, você vai ver que vai todo mundo recusar. Então, eu usei o exemplo que agora está com um exemplo plástico até do Vitor, o Fonte, mas olha só, um exemplo de um aluno aqui. A maioria de vocês, na hora de criar a matriz, aloca a matriz de acordo com o input. Mas se eu alocar o input máximo, esse programa vai gastar quase 512 de memória. E eu não vou deixar isso acontecer. Então, quem submeter agora vai passar, porque eu não aumentei, eu liberei o limite de memória. Então, o primeiro ciclo de vocês é para saber se funciona. O segundo ciclo, eu vou agora fechar a torneirinha para não poder usar uma quantidade X de memória disponível. Fica claro? Ô, Alex, eu acabei de reenviar lá no. Porque eu tô fazendo a Ed 2 e essa disciplina. No Ed Beleza. 2 deu certo, mas na maratona não deu, não. Ué, vamos ver aqui, ué. É o mesmo código. O Vamos ver. Submissões. Vitor Luiz. treina técnicas lá, os dois deu run erro. Tá o mesmo código do anterior. Que você falou Deixa eu do. ver aqui. Deixa eu fazer um teste, vai rejogar aqui. Tranquilo. Nossa senhora. O que você está fazendo? Ah, não. Agora deu. Não, você está com um erro ainda, hein?
Você está com um erro. Não, deixa eu fazer um teste aqui, pera aqui. Tá, enquanto eu resolvo isso aqui, mas se o seu passou em um, eu passo em outro, a gente dá uma checagem quando esteja errado, tá? Mas eu dou uma olhadinha aqui. Eu vou liberar. Era a memória, isso aqui pode ser porque eu fiquei mexendo tanto nesse problema, que talvez eu até estraguei ele. Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui tem uma linha, aqui tem duas, aqui tem uma linha no fim, e aqui tem uma linha no fim. Todos os arquivos têm uma linha no fim. Deixa eu só liberar aqui o arquivo. Garantir que tá tudo ok. Entrada, saída, entrada, saída. Beleza. Vamos dar um redear no seu caso aqui. Acho que é só o seu, hein, Vitor? Porque de todo mundo tá passando. Você tá falando de uma versão velha aí, hein? Não, mas o meu no outro lá ele rodou no. Tem que ver se No é o AS2, mesmo tá? mesmo, numa versão mais antiga. Não, é o mesmo. Não, Mas você vou tentar tá de novo aqui. Não, aqui, ó, você tá com um problema Já. de acesso a uma posição errada do array. Tranquilo, eu vou dar uma olhadinha aqui, Alex. Tá, dá uma checada aí, porque os outros estão passando. Quer ver? Deixa eu fazer só um teste aqui, ó. É questão de saída, não, professor? Quer dizer, da entrada ali, não? Então, ali é a entrada. Quer ver? Vamos jogar um outro aqui. Só para ver se eu estraguei a entrada e saída. Só tem um errinho no seu aí, tá, Luiz Vitor? Não deve ser o mesmo fonte, não. Talvez uma versão mais antiga que você esqueceu, que você mexeu alguma coisinha para testar. Mas vamos lá. Vamos ao ponto que interessa. Então, isso aqui é um exercício, tá? Nós temos um problema. Que é o seguinte. Esse exercício, ele tem uma situação, tá? Que ele aloca espaço demais. E isso é um problema muito grave. Como eu comentei com vocês, para um exercício de matrizes, tá? Esse exercício eu aloco, tá liberado agora, daí que vocês façam passar com o tamanho liberado. Vocês vão fazer passar com 10 a sexta, ó, com memória liberada. Só que existe um pequeno problema, é que se eu colocar um caso de 999, 10 a sexta vezes 10 a sexta, só de começar, quem colocar uma linha parecida com essa aqui, ó, do Vitor, ela não vai funcionar. Isso aqui, ó, não funcionaria, tá? Porque vai estourar o meu RIP. O meu RIP começa a alocar com 256 MB de memória. Se eu aloco 512, eu tenho que fazer uma configuração especial. E aí, isso aqui não é possível de ser feito. Fica claro o problema que eu tenho aqui na alocação de matrizes? Só para alocar, isso fica identificado o problema ou não? Fica claro, fica claro. Beleza. E aí, vamos lá ao ponto inicial do jogo. Eu preciso resolver isso sem usar, no caso, uma matriz. E aí eu vou dar agora uma explanação pequena, tá? Para quem não fez a ED 1, isso tem algumas confusões, mas é tranquilo de usar. Nós vamos ter que usar, de alguma forma, um vetor de vetor. Todo mundo entende que uma matriz é um vetor de vetor, correto? Só que é o seguinte, quando você aloca vetores desta forma ou de uma forma estática, tá? O que acontece com essa forma estática de resolver o problema? Eu vou criar aqui
Batal.java. Então, eu vou criar aqui uma classe chamada de Alessio, tá? Eu vou ter que preparar aqui meu elemento, a minha situação. E a primeira forma de declarar um vetor é int, um vetor de inteiro, se for o caso, né? Int x. Aliás, eu vou pôr dessa forma, tá? Int x é igual a... int colchete x é igual a int colchete 50. Eu fiz errado aqui, tá certo não? Ah, tá. Tranquilo que isso é uma declaração de um vetor? Só que você está reclamando desse negócio. Falta um new antes, não? Faltou o new int, não? Cacete, desculpa. Exatamente. Beleza. Aloquei aqui um vetorzinho x, né? Só que isso são vetores estáticos, tá? A primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o seguinte: dentro do Java existe uma série de outros elementos mais espertos. Quem já viu a ED 1 vai estar mais tranquilo. Quem não viu vai aprender a usar esses elementos na prática e depois vai ter que aprender a teoria lá em ED 1 com o Luciano, tá? Normalmente seria o seguinte: no Java existe uma classe, alguém aqui nessa turma não fez orientação a objetos em nenhum momento da vida? Eu sei que o Alex está em PC1, mas fez no técnico. Alguém aqui nunca trabalhou com orientação a objetos em Java? Todo mundo trabalhou alguma vez com orientação a objetos? Sim. Posso falar de objeto como se fosse mato? Então tá. Pode. Então é o seguinte. Dentro do Java existe um vetor. Na verdade, é uma lista de objetos, correto? Correto. Tranquilo? Então, em vez de alocar vetores estáticos, quando eu faço isso aqui, ó, ele já aloca na minha memória automaticamente 50 posições de memória. Tá? Existe um objeto que muitos de vocês já devem ter manipulado alguma vez na vida, que é o ArrayList. Então, um possível objeto para manipulação de coisas em Java é uma lista. Uma lista difere um pouquinho de um vetor. Qual é a principal diferença? O vetor é uma estrutura linear, onde eu posso colocar coisas. Uma lista é uma abstração, é uma forma de manipular esse vetor através de algumas regras, tá? Então, no Java, a mais comum delas é um ArrayList, tá? Então, aqui, eu vou declarar um ArrayList x é igual a new ArrayList. Repare que nesse caso... Opa, x não pode chamar, né? Repare que nesse caso, o meu ArrayList, tá? Eu não falei. Isso aqui é a mesma coisa. O ArrayList funciona igualzinho o vetor, tá? As diferenças são as formas de acessar. Porque o vetorzinho é uma área direta de memória. Eu posso vir aqui, colocar x, colchete 30, igual a 5. No ArrayList, ele é um objeto. Então, todos os acessos são através de métodos. Então, eu posso pôr list, tá? E eu tenho métodos lá. add index objeto. Então, eu posso add na o elemento 5, tá? É a mesma, essas duas construções são exatamente semelhantes. Tranquilo? Nesse caso aqui, se eu entender essa proposta, que esses dois são bem parecidos, qual que é a grande vantagem de usar o list? É que na medida que eu vou crescendo a minha lista, ela cresce sozinha. Então, obviamente, se eu aloquei um vetor tamanho 50, usando o vetor simples, eu não posso fazer isso aqui, porque vai dar erro de acesso de memória. O meu vetor tem tamanho 50. O ArrayList, ele tem um software, um objeto automático lá dentro. Então, eu posso automaticamente adicionar aqui a posição 60, que isso aqui vai funcionar.
Se o meu vetor começou com 30, ele vai aumentar para 60. Tranquilo até aí? Que eu tenho, então, basicamente, para quem quiser brincar, eu tenho o ADD, que eu passo um índice em um objeto. Eu tenho o ADD sem falar o índice, que eu passo só o número. Ele acha um local para colocar o 5, tá? E eu tenho aí uma série de outros métodos bem tranquilos de serem manipulados e que vocês vão ter que aprender ao longo do tempo. A princípio, sem nenhum problema, a ideia do array-list. Alguém aqui nunca viu um array-list na vida? Alguém aqui não entendeu essa primeira parte? Tem que se manifestar, tá? Alguém nunca viu uma array-list, não entendeu? Diga. Eu nunca vi, mas eu deu pra entender. Tá bom, Gustavo. Imagine você, a proposta, principalmente no ativismo de interface mais leve, que você tem todos os métodos de um vetor, tudo que você faz no vetorzinho você faz, só que encapsulado por um objeto que nunca vai dar erro. Então tem método para adicionar, remover, ordenar, fazer tudo dentro desse vetorzinho, sem implementar nada. Isso vem pronto para você manipular. Tá? Só que usar a ArrayList não resolve o problema. Por quê? Se eu chegar aqui e adicionar um número 999, beleza? Seria a mesma coisa, aliás, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou colocar um número qualquer na posição 1, vou pôr um número 2, e na 9999 eu vou pôr 5. Então, se eu fazer isso aqui, vai dar a mesma coisa. O meu vetorzinho tem 999 posições. Se eu olhar em questões de memória, esse ArrayList vai gastar a mesma coisa ou até mais. Isso fica claro? Sim? Que no fundo é a mesma coisa. Só que aqui eu começo o software alocando isso aqui. Nesse caso aqui eu começo com pequenininho. Quando eu adicionar esse cara, a minha lista cresce automaticamente até ficar do mesmo tamanho. Então ela é dinâmica, mas ela funciona igualzinho o vetor. Até de boa? Tá. Só que aí vem a questão, como é que eu faço uma matriz usando ArrayList? Se eu tenho uma matriz, que é uma lista de lista, um vetor de vetores, né, assim que é uma matriz, um ArrayList, para fazer uma matriz, eu tenho que fazer o quê? Um ArrayList de ArrayList. Isso fica claro? Sim? Eu vou criar um ArrayList. Pode repetir aí, Alex? Assim como uma matriz são vetores de vetores, esse conhecimento vocês entendem? Que uma matriz é que um vetor e uma coluna de vetores dentro dele? Sim. Fazer um ArrayList simulando uma matriz, eu teria que fazer um ArrayList de um ArrayList da mesma forma. Ah, entendi. Eu acho. Ou eu posso fazer um vetor estático de ArrayList, se eu quiser. Eu posso combinar ArrayLists com vetores. Tranquilo? Tô indo, caminhando. Qual que é a situação que a gente vai ver aqui? Nesse caso em específico. Tá? Eu poderia não usar um vetor e usar um ArrayList. A única vantagem que eu tenho é que meu vetor vai crescer na medida que eu vou usando. Fora isso, é a mesma coisa. Claro? Beleza. É a mesma coisa. Nesse cenário, trabalhando um pouco mais nesse contexto, tá? O problema desse exercício é que eu preciso economizar memória. Então, só usar um ArrayList não é um problema. Não é uma solução adequada. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Eu vou dar a seguinte sugestão. Tá? Num primeiro momento.
Se eu ficar... o ArrayList, ele é autogerível. Então, quando eu pego aqui uma lista e eu coloco o elemento 5, ele procura a primeira posição vaga e joga o 5. Tá ok? Eu não sei onde ele colocou o 5. Fica claro? Eu sei que ele colocou em algum lugar. Eu só não sei aonde que ele colocou o 5. Não está claro. Com esse método, eu sei que ele jogou o 2 na posição 1. Então, eu estou dizendo onde ele vai caber. Mas se eu quiser procurar um cara no vetor, eu não preciso varrer o vetor linearmente, igual você fazia lá em PC1. Eu tenho um método que chama list index of, que em inglês seria índices de. Se eu fizer isso aqui, ó, guardei o 5, e eu procurar o índice do 5, ele vai me mostrar qual posição que o 5 está. Int índice igual a list index of 5. Se o 5 não existir, ele me retorna menos 1. Se eu quiser colocar o 5 na tela, eu vou dar aqui um systemout.println, no caso um list, eu tenho um método que chama get, tá? E eu vou passar no get o índice de retorno. Lembrando que esse get é a mesma coisa de chamar x cosete 30 ou 60, que vai me retornar o conteúdo daquele vetor. Só que para descobrir alguém que está dentro do vetor, ou eu tenho que saber onde ou eu tenho que guardar no lugar específico que eu escolhi, ou eu tenho que jogar ele lá dentro misturado e depois perguntar aonde ele está. Fica claro isso aí? Ou não fica claro? Fica. Bem, aonde eu quero chegar com essa explicação inicial sobre ArrayList? Eu vou mostrar para vocês que o ArrayList nem é a melhor solução para resolver esse problema do Batalha Naval, tá? Nem é. Mas ele é uma solução extremamente relevante, tá? O que a gente vai fazer? Vocês primeiro têm que resolver isso com matriz, senão você nem sabe resolver de outro jeito. A segunda forma é a seguinte. No Batalha Naval, voltando aqui no exercício, que está aqui numa outra aba do navegador, eu vou sempre guardar uma linha e uma coluna, não é assim? Então, a matriz ela é um conjunto linha-coluna. Se eu tiver uma linha que está completamente vazia só com um número, não faz sentido eu alocar ela inteira de memória à toa. Beleza? E o ArrayList, ele aloca na medida que eu vou precisando. Então, o que é a proposta que eu vou pedir para vocês? Vocês vão ter que reescrever essa solução de vocês da seguinte forma, tá? O ArrayList, lista que está aqui, tem a seguinte dinâmica. Para quem trabalha com objetos, se eu quisesse fazer um ArrayList de inteiros, eu diria que esse ArrayList é de inteiros. Essa notação, para quem nunca viu, espero que todos tenham visto alguma vez na vida, o daemon é uma notação usada em Java para eu poder manipular objetos que a gente chama de generics, tá? Então, essa lista é um ArrayList de inteiros. Se fosse de string, eu diria desta forma. Até aí, tranquilo? Continuando um pouquinho. Se eu tenho que fazer uma lista de lista, um vetor de vetor, em cada posição da minha lista, não vai ter outra lista dentro? Então, eu vou ter que mapear um ArrayList de um ArrayList do tipo inteiro. Eu vou apagar até o resto aqui. Vocês conseguem entender essa construção que eu fiz aqui agora? Sim. Sim? Sim. Beleza. Então,
é uma lista, é um vetor, que dentro de cada posição do vetor tem um vetor de inteiros. E eu aloquei a primeira lista. Ótimo. E aí eu vou dar um exemplo. Eu vou criar aqui um int linha para simbolizar o batalha naval, tá? E o int coluna. Eu vou criar aqui uma posição 1 e aqui uma posição 2 quaisquer que eu vou guardar, tá? Assim como o vetor, eu não tenho que alocar o vetor e fazer um for para preencher todo mundo da lista. Não é assim que funciona? Eu não tenho que, dado um vetor, se eu quiser alocar ele na memória, eu tenho que alocar o vetor e fazer um for em todas as posições de vetor, criando um vetorzinho dentro. Aqui eu vou fazer o seguinte. Se eu tiver que dizer que na linha 1 e na coluna 2 tem um barquinho, eu vou fazer o seguinte. Olha, ô lista, que eu vou chamar agora de tabuleiro. Ô tabuleiro, beleza? Primeira coisa, me dá, eu quero saber o índice de quem tem 1. Repare que aqui eu não estou buscando o número 1. Vou até mudar para 15, tá? Porque esse vetor ele não está ordenado. Então, eu quero saber aonde está o 15. Pode ser a posição 1, 2, 3. É o arraylist uma conta para mim. E aí eu vou guardar aqui, ó. Int, índice, linha. Então, esse índice linha vai ter o índice do arraylist básico de onde está a posição 15. Beleza? Nessa consequência, agora eu sei que o 15 está em algum elemento. Qual que é o problema? Tá? É que essa lista pode não existir. Se o 15 nunca foi inserido, se a posição 15 nunca foi inserida, tá? Eu não vou encontrá-la lá dentro. Então eu vou fazer o seguinte, olha. Nesse caso, eu tenho um if que eu não sei se esse índice, se ele é maior que 0. Por que maior ou igual a 0? Porque para saber que a linha 15 já existe no meu vetor ArrayList. Nesse caso, como o vetor está zerado, com certeza ele não existe. Tá? Então eu entraria aqui no else. Fica claro o que eu estou fazendo a partir de agora? Supondo que o 15 nunca existiu naquela lista, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer, olha, o tabuleiro, você vai fazer o seguinte. add, adiciona aí para mim adiciona um ArrayList, mas eu vou escolher, aliás, para facilitar para vocês, eu vou fazer mais fácil, tá? Desculpa. Eu vou fazer mais fácil, porque senão vai ficar muito difícil para vocês. Vamos lá. Depois vocês pioram. Então, eu vou sempre colocar o 15 na linha 15 do meu tabuleiro. Então, em vez de pegar o índice e falar, olha, 15, você está aí dentro? Tem alguém na 15? Entendeu? Esse get aqui, ó, tá me retornando. Eu vou guardar a linha. Se esse cara não existir, eu vou ter que adicionar. Então, na posição 15, eu vou colocar um new ArrayList lá dentro. Vou fechar aqui um parênteses e colocar. O que eu fiz aqui? Na posição 15 do primeiro vetor, se tiver vazio, eu coloco um ArrayList. Como está vazio, e eu tenho que guardar a posição 2, eu vou fazer o seguinte. Agora, esse add, ele já me retorna uma lista, tá? Então, eu estou fazendo, está ficando um pouco confusa a manipulação, e vocês precisam se antenar em como manipular esse ArrayList. Essa primeira noção é para dar alguns truques, algumas situações de manipulação de objetos. Na próxima, eu vou explicar literalmente como isso tudo aqui funciona, tá? Mas, a princípio, esse tabuleiro, eu mando adicionar o 15 na posição, beleza? Só que depois que eu adicionei, e que eu sei que já existe o 15,
eu vou fazer o quê? Tabuleiro, ponto, get 15, porque agora existe um 15, tenho certeza. Só que agora, neste caso, esse get vai me retornar um elemento, eu vou pôr aqui em pseudocódigo, elemento, que é a posição do vetor. De que tipo é esse elemento? Ele é um ArrayList. Ele é um ArrayList, porque é um vetor de vetor. Se eu pegar o que está dentro de uma posição do vetor, é um vetor. Então, se é um ArrayList de ArrayList, se eu pegar quem está dentro da posição 15 do ArrayList, é outro ArrayList. Então, é o ArrayList elemento, tá? Nessa sequência aqui, tá? O que a gente vai fazer logo nesse cenário? Eu vou pegar elemento, ponto, add, e aí eu vou colocar o 2. Ou seja, qual que é a lógica? É um vetor de vetor. Eu vou fazer o seguinte. Eu aloco uma lista infinita de alguma coisa que tem listas dentro. Como é que eu sei se a linha 15.2 está disponível? Ô, vetor, tem algum 15, tem alguém na lista, tem algum vetor aberto na lista 15? Não, não tem. Já que não tem, eu vou criar um vetor aí para mim e vou colocar o 2. E aí acabou, guardei o barquinho. Na sequência, ô vetor, tem alguém na posição 15 agora? Tem. Alguém já colocou o 2 no lugar algum dia. Então, em vez de alocar o vetor, eu vou só colocar o 3 debaixo do 2, com o mesmo método add. A diferença agora é que na medida que você vai usando, o vetor vai sendo construído. E aquele elemento que pergunta no início do problema, que é quantas linhas vão ser inseridas, só serve para fazer laço de input, mas não para alocar nada. Essa primeira parte está ok? Ou vocês vão ter que ver o vídeo 10 vezes para entender? Mas isso já faz uma diferença considerável para quando fez com vetor? Sim, principalmente nesse caso, Alex. Se eu fizer isso aqui, ó, qual que é o problema do batalha naval? Não é 10 a sexta que é o tamanho máximo do tabuleiro? 10 a sexta, né? Só que se eu fazer uma matriz, é 10 a sexta vezes 10 a sexta. Não é assim? Então, qual que é o tamanho do vetor que eu estou alocando para esse exercício? É isso aqui, não é? Centena, mil, milhão, bilhão. Eu estou alocando 1 trilhão de posições. Não, bilhão. 1 bilhão, né? Uhum. Centena, mil, milhão, bilhão. 1 trilhão de posições para fazer esse exercício. Fica claro? Entendi. Só que qual que é o problema? Se você ler o exercício, olha, qual é o máximo qual é o máximo de navios que o meu programa vai ter? 10 a quinta. É o máximo. Então, no máximo, o meu problema vai ter, no máximo, né? 100 mil nós, não é assim? Isso. Então, só para te entender um pouquinho, isso aqui é mais ou menos 512 de RAM. É um pouco menos. Mais ou menos 512. E você só precisava alocar quanto? Se isso aqui é 512, a metade é 256, a metade é 128. E tá vendo que ainda assim é muita RAM que você está torrando à toa? Ainda é muito. Então fica bem claro essa ordem de grandeza? Só para brincar, eu nem estou fazendo conta exata aqui não, tá? Só estou mostrando que quanto é absurdo alocar. E o seguinte... Fora
Pode falar. Fora que se você for varrer usando algum algoritmo recursivo, a pilha que vai ser queimada vai ser bem grande. Mas nesse caso é fácil, Luiz, porque nesse problema em especial, nesse aqui, é tudo O de 1, né? Para saber onde está a posição, eu pego posição, linha. Então, eu não tenho um varro inicialmente o vetor, né? Mas se eu usasse a recursividade, estava morto. Eu vou falar sobre isso ainda. Mas, então fica claro que o tamanho é extremamente custoso só de pensar em tamanho. Agora, tem um detalhe, tá? Se o exercício dissesse que o vetor é 10 a sexta vezes 10 a sexta e que eu posso ter até 10 a 11 números, talvez era mais fácil deixar a matriz de matriz, porque vai ter um caso que eu vou torrar isso tudo, entendeu? Fica claro? Mas ainda assim é desperdício. Eu posso criar um vetor 10 a nona e pôr um cara lá dentro. Então fica claro por que eu nunca, praticamente nunca, vou usar vetor estático, Alex? Tem que aprender a usar os artifícios da linguagem. Então, um primeiro artifício que eu vou apresentar, que eu nem estou entrando em detalhes, é o ArrayList. Tá? O ArrayList, ele aloca menos memória do que um vetor simples se eu tiver a mesma quantidade de elementos? A resposta é não. O ArrayList gasta mais espaço do que o vetorzinho simples se eu tiver o mesmo número de elementos lineares. Fica claro? O ArrayList, ele ocupa menos se eu colocar um elemento na posição 1 e outro na posição 9999? Não. O ArrayList vai alocar linearmente 1 trilhão de posições. Então, se eu colocar lá no final, ele aloca do mesmo jeito. Por que usar o ArrayList, neste caso, me favorece? Porque, em vez de usar a mesma técnica que você usava dentro do vetorzinho, que era manter o vetor ordenado, tipo 15, vou colocar na posição 15, o outro na posição 20, o ArrayList tem métodos prontos, que eu coloco o cara lá dentro, eu procuro onde ele está e ele me diz. Então, se eu colocar 10 mil caras nesse vetor, mesmo que seja na posição em 1 trilhão, pode ser que o 1 trilhão esteja na posição 50 e o ArrayList se vira para contar para mim quando eu precisar. Então, se eu usar desta forma, jogando o ArrayList e retirando, eu sempre vou usar no máximo, aproximadamente, 100 mil posições e não 1 trilhão. Mesmo gastando mais memória, é muito menor do que a solução original de vetor. Essa primeira parte está ok? Vale lembrar Tá ok. que a ArrayList não é a melhor estrutura para esse problema, tá? Mas é a primeira que eu vou mostrar para vocês. Então, o primeiro desafio que vocês têm é tentar implementar isso usando um ArrayList de ArrayList e não uma simples matriz. Tá? Mas isso que eu contei aqui agora é só para armazenar. Eu depois tenho que fazer o for que procura buracos na matriz, não é assim? E no caso de uma matriz, como está tudo alocado, eu vou só varrendo e vejo se tem posições vazias na matriz. Tá? No caso de um ArrayList, é igual. Só que, na verdade, na matriz, você sempre vai ver se o cara está lá dentro. Então, no caso IJ, sempre tem o IJ, porque o vetor é alocado completamente. No caso do ArrayList, eu vou ter que fazer o quê? Posição I30. Tem alguma coisa lá dentro? Não. Então, ali a 30 está completamente vazia. Porque se o vetor da posição 30 não existe, quer dizer que não existe nada naquele vetor. Beleza? Mais uma coisa. Se eu tiver, nesse caso aqui,
5 elementos na minha lista, na posição 30, na linha 30, tem 5 caras não ordenadas. Eu vou dar um get no vetor e o vetor vai encontrar ali para mim. Fica claro um pouco como é que muda essa montagem do problema? Ela não vai fazer sentido nenhum para quem não entendeu nem a primeira parte, né? Por isso que eu sempre aconselho a fazer a primeira parte com matriz. Você não vai pagar quase nada do seu fonte. Você vai só trocar algumas chamadas para fazer funcionar. Mas o algoritmo é exatamente o mesmo. Nós vamos só trocar um pouco a estrutura de dados. Fica claro? Sim. Pra mim, sim. Tá. Então, nesse cenário, vocês teriam que resolver esse exercício com ArrayList, tá? Que é uma lista de lista. Tem uma estrutura melhor que essa? Tem. Mas, por hora, eu não vou explicar, porque este exercício vai forçar vocês a trabalhar de uma forma um pouco melhor com a ArrayList. Usando realmente os métodos get, index, pensando na memória, quanto que vai gastar, porque no meu exercício eu vou deixar aberto mais uns dias sem limite de memória, mas eu vou fechar o limite de memória. Então, quem passou com matrizinha vai começar a dar errado no momento seguinte. Hã? Bem claro? Claro. Diga aí, você quer falar? Alguém ia falar aí, eu cortei. Não, só tá falando que tá claro. Beleza. Então, vamos voltar à brincadeira. Vocês vão aqui ter no Maratona, tá? O Maratona continua aberto. No treinamento técnicas, eu tenho um exercício chamado Batalha Naval, tá? Esses outros vocês não precisam fazer, mas eu vou deixar aqui mais uns exercícios tipo B ou C, só para quem, tipo, queria treinar, tá com dificuldade muito no Batalha e quer treinar outra coisa. Vocês podem pegar talvez o Botas, algum outro clássico que eu faço sempre, só para treinar, mas vocês têm que fazer o Batalha Naval. Primeira coisa, é impreterível que o Batalha funcione. No mínimo com matriz. Tá? Mas, então, eu indico que a primeira versão do exercício seja com matriz e dando a resposta certa. Eu vou ativar agora um monte de casos de teste já amanhã, caso de teste gigantesco, tá? Com muitas possibilidades para ver se vocês conseguem fazer bater, tá? E aí, vocês vão tentar converter esse exercício para um que usa menos memória. Então, se hoje é segunda-feira, eu vou deixar esses exercícios abertos por mais tempo, mas fiquem sempre atentos, porque isso, eu sempre falo, não é uma coisa fácil de aprender, porque se você tem que treinar, montar, ver o que está acontecendo. O outro vai ser muito parecido com esse. Eu vou dar mais um outro muito parecido. Mas se você fingir que acertou e fizer só com matriz e ficar quieto, na sequência eu vou encher de testes na navalha e aí vai dar pau. E aí eu vou dar mais um tempo para consertar, mas com certeza, alocando matriz, não vai passar, nem vai rodar por causa do limite de memória. E o que nós vamos fazer? Eu vou tentar ajudar vocês lá pelo grupo, tem sempre tirando dúvida. Eu vou aumentar os casos de teste aqui do Navalha, para cadastro, para vocês possam verificar, mas a tendência é que vocês consigam resolver isso aí em um tempo bem menor. Tá ok? Para complementar, apenas para não ficar sempre no mesmo exercício muito difícil, eu acabei de ter uma ideia aqui, que eu vou fazer o seguinte. Embora todo mundo já tenha, muitos de vocês já tenham resolvido este exercício em algum momento passado, eu vou aproveitar essa oportunidade aqui e vou mandar vocês, quem já fez,
submete o exercício que a gente chama de botas perdidas, tá ok? Eu vou colocar disponível aqui para vocês testarem, tá? O botas, porque o botas vai ser algo bem parecido. Eu vou mostrar para vocês uma forma de resolver o botas extremamente relevante, tá? Eu vou colocar o B aqui de botas. Então, vocês vão resolver o navalha e o botas. O botas é clássico, é fácil de resolver se vocês não tiverem muito transtorno. Só que eu vou falar também de como usar o botas com pouca e muita memória, tá? Então, o navalha e o botas são o que vocês vão fazer. O navalha é realmente difícil e o botas, ele é um exercício um pouco mais leve para ser resolvido com soluções muito idiotas. E aí, na quarta, eu vou comentar um pouquinho da solução do botas e do navalha. Talvez eu já vou mostrar uma solução mais prática para fazer o navalha agora mostrando lista. Fechando bem a aula de hoje. Então, sempre as aulas, como eu comentei, elas não são aulas teóricas. Elas são aulas onde eu vou criar técnicas, tá? Então, qual que é a técnica? Não vou usar vetor. É a primeira técnica idiota. Como que eu uso lista? Vamos usar as listas da maneira correta. E aí a gente vai evoluindo dentro das estruturas de dados. Tranquilo? Professor, tem como você olhar para mim o meu tabela reta? Não, o seu é de AED, né? Depois eu olho. Beleza. Mais alguém? Nenhuma pergunta? No finalzinho, tava Por querendo enquanto, tirar né? uma dúvida, Pode falar. mas pode ser mais no finalzinho? Mas. Ainda está quase no fim, Luiz. Assim, sobre o que é a dúvida? É sobre o naval. Então, eu fiz ele do jeito que você tinha falado lá, mas só que eu usei vetor com a release alocado. Eu tô conseguindo, deu certo até pegar os conjuntos que estão na horizontal, sabe? É. Eu não tô conseguindo varrer ele de forma na vertical. Vamos lá Eu rapidinho. tô Primeira apanhando um pouquinho. A solução que o Luiz propôs não é arreliste de arreliste. Ele propôs um vetor de arreliste, tá? Então, nesse caso, quanto de memória que eu estou gastando? Eu estou gastando 100 mil, né? Porque o vetor é estático. Se o software já começa, talvez, pode começar com 100 mil. Aliás, mentira, 100 mil. Então, porque desde a sexta, né? Só que, qual que é o tamanho máximo que ele vai ter desse vetor? É os 100 mil que ele alocou para fazer as linhas, porque são 100 mil linhas, só que ele não alocou todas as 100 mil colunas. Quando eu faço só a coluna de arreliste, a minha complexidade, minha memória vai ser no máximo 100 mil, só que em vez de fazer vezes 100 mil, no caso é no máximo mais 100 mil. Isso fica claro? Então, o máximo que você vai alocar nessa abordagem é 200 mil, que já é muito melhor do que alocar 1 trilhão. Mas, então, Luiz, você falou que você alocou o vetor, fez aí a lista do vetor, você não conseguiu percorrer ele? Eu consegui percorrer ele a modo... Eu consigo pegar todos os pontos que estão soltos. Aí agora eu tô querendo pegar os conjuntos que estão juntos. Lá que você vê, que é 1 por N, né? Isso. Aí esses conjuntos 1 por N que estão na horizontal é tranquilo de pegar. Eu consegui pegar tudo direitinho. Mas só que os conjuntos que estão na vertical, eu não consigo. Porque que acontece? Cada posição do vetor tem um tamanho específico. Eu até tô conseguindo pegar, mas tá dando muito erro. Aí que nem no primeiro exemplo é 7. O meu resultado tá voltando 6. Aí é justamente onde eu não tô conseguindo pegar que ele não tá voltando resultado, que é nessa questão vertical. Eu queria ver uma forma de varrer mais fácil na vertical. Tranquilo. Luiz, nesse caso, uma opção fajuta para você varrer é você, aliás, tem várias opções, né? Você pode, por exemplo, ordenar o seu vetor, para você saber no final quanto que deu, né?
Dependendo da opção, você ordenar todos os vetores se fosse uma solução muito ruim. Mas, geralmente, você pode sim... Eu não sei como é que foi o seu algoritmo para fazer a contagem dos barquinhos, mas eu posso fazer um for, dando get de posição em posição, não posso? Como assim? Na você verdade, por exemplo, você quer saber se a posição 14 da matriz está cheia, não é assim? fala? Sim, sim. Então, das duas, uma. Ou você vai dar um index of 14, porque você vai ver se o elemento 14 está lá guardado. Se não tiver, é porque está vazio. Justo. E aí você pode fazer um for pedindo todos os index of, se você quisesse. O É que eu algoritmo tava fazendo meio que isso. do mesmo jeito. É que eu tava fazendo meio que isso, mas só que com daquele contains. Aí, tipo assim, fazia um for com todas as possibilidades, aí jogava no contains, aí se ele contivesse, eu fazia o restante. Se não, eu já pulava pro próximo. Pode. A ideia é manipular os elementos de uma array. Isso pode sim, tá? Sim, sim. Mas eu gostaria que tenta mais um pouquinho. Na verdade, entenda o seguinte. Eu estou pedindo para manipular com a arraylist, mas a solução original ela é extremamente mais fácil do que trabalhar com a arraylist, tá? É uma outra estrutura ainda que eu vou trabalhar com vocês um pouquinho. Ah, Tá sim. ok? Ok, tranquilo. Até aí, deixa eu ver, já que o Carlos tá. Deixa eu já ver a situação do Carlos, mesmo sendo de AED, enquanto o pessoal pensa se tem dúvida. Qual que é a sua submissão, Carlos? No da Batalha Hash? Hash, isso. Qual que é o seu time, Carlos? É TryCatch 1. Aí você tá com um erro aqui, ó, de janeiro. Você tá dando pau. Ixi, deu erro do index, hein? Você tá manipulando errado seu array, hein? Você tem sua posição 2 de um array de posição 2, que é só 0 e 1 conseguir acessar. Ah, vou olhar aqui. Ok? Então tá. Ok, valeu, professor. Mais alguma dúvida? Inicial? Tranquilo? Vou poder encerrar em tese? Fechando. Tá? Por mim, tranquilo. Então tá. E a gente vai Por mim, de boa. trabalhando um pouquinho. Então, beleza. Fechou, então. Até mais, galera. Encerrando a gravação. Falou. Já fica disponível. Falou, professor. Boa noite. Até mais. Falou, Alessio. Falou, Boa professor. noite.